Hoje aqui, como usar o software, o aplicativo chamado Finite Automata, que faz a execução de autômatos finitos determinísticos em aparelhos do iPhone e iPad. Tá? Então é um aplicativo para iPhone e iPad, onde você descreve o seu autômato finito, sua máquina de estados, através da definição de quantos estados vão existir, quais são as transições de estados, dos estados, e depois você simula uma entrada para verificar se aquela máquina de estados está reconhecendo ou não o exemplo de entrada que você está colocando. Então, esse aplicativo foi desenvolvido para ser usado em cursos de ciência da computação. Vários cursos de ciência, várias disciplinas de um curso de ciência da computação utilizam autômatos finitos. Tá? Então eles são usados, você pode ter a matéria autômatos finito numa disciplina de compiladores, numa disciplina de teoria da computação, numa disciplina de linguagens formais e autômatos. Então ele é para ser usado por professores de ciência da computação e por estudantes que estejam aprendendo a modelar um problema usando essa técnica. Tá, ok? O aplicativo está disponível na App Store. Basta procurar pelo nome Finite Automata que vocês vão encontrar. Tá? Tem um precinho aqui básico, R$ 2,99, não é nenhum absurdo. Então eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Okay? Então a ideia é usar realmente para treinar ou para exercitar a solução de um problema dado pelo professor em sala de aula. Então aqui vamos supor que a gente tenha que construir um autômato que consiga gerar essa linguagem tendo um alfabeto 0 e 1, ou seja, ele vai receber símbolos 0 e 1, e a linguagem aceita deve ser números binários múltiplos de 2. Tá, ok? Então eu vou ter que desenhar esse autômato e depois testá-lo. Então eu vou começar fazendo ele aqui entre aspas no papel, né? Vou usar o PowerPoint aqui para mostrar para vocês. Então o que eu quero chegar é em um autômato que consiga aceitar qualquer coisa que termine com 0, certo? Sendo um número binário múltiplo de 2. Então vamos lá. Então o estado inicial, Q0. O Q0 é um estado final também, tá? Então ele é um estado inicial e ele é o estado final marcado aqui com a borda um pouco mais cheia. Se eu encontrar o número 0 na entrada, eu permaneço no Q0. E se eu encontrar o número 1, eu vou para um Q1, sendo que esse Q1 não é estado final. Então, se eu estiver em Q1, eu tenho que rejeitar a entrada. Ok. Então, o Q1 é o estado de rejeição. Se eu continuar vendo o número 1 na entrada, eu continuo no estado de rejeição. Assim que eu encontrar o número 0, eu retorno para um estado de aceitação, que é o estado Q0. Então é uma máquina de estados realmente bem simples. Se eu encontrar o 0. Ok? Então, bem simples aqui. Eu tenho o Q0, o estado que é o estado final, que vai aceitar a entrada se eu terminar no estado Q0. Enquanto eu estiver enxergando o 0, ou seja, se eu enxergar uma sequência de zeros, ele vai aceitar. Assim que eu enxergar o primeiro 1, ele já vai para o estado Q1. Tá? Então, se eu terminar aqui a entrada, ele vai estar no estado Q1, que não é o estado final, ele vai rejeitar a entrada. E ele permanece aqui no estado de rejeição enquanto ele estiver vendo o número 1. Se ele vê o número 0, ele volta para o estado de aceitação, continua vendo o 0, permanece em estado de aceitação, que é o estado final, Q0. Então é uma máquina bem simples. Coloquei dois exemplos aqui, ó, um exemplo de entrada que aceitaria, que seria aceita, 1, 0, 1, 0, termina com 0, múltiplo de 2, portanto, ele aceita. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
termina com 1, ele rejeita. Ok? Ok. Eu posso fazer esse teste aqui manualmente, né? Esse exemplo óbvio é bem simples, mas eu posso usar o aplicativo para fazer o teste. Então, como que o aplicativo funciona? Quando eu abro o aplicativo, ele abre numa tela assim, ainda não tem nada preenchido, e ele aceita comandos. Tá? Então, ele foi feito para você interagir através de comandos, como se fossem linhas de comandos no computador. Então, como eu não sei quais são os comandos disponíveis, eu digito help, mando executar, e ele me apresenta aqui todos os comandos disponíveis em um exemplo de entrada. Ok? Então, quais são os comandos disponíveis? O primeiro comando é o states_n. Esse states_n cria n estados numerados de 0 até n-1 para eu poder usar. O estado 0 é sempre, por padrão, o estado inicial. Então, o 0 é sempre o estado inicial. Então, no meu caso aqui, eu tenho Q0 e Q1. Eu preciso de 2 estados. Então, states 2. Ele criou aqui para mim. Estado 0, estado 1. Estado 0 é o inicial, como está aqui. E não tem nenhuma transição ainda cadastrada. Ok, o que mais eu posso fazer? O add_n. Add_n adiciona um estado n a mais. Isso não me interessa agora. Final_n. Ele inverte o estado n como sendo final ou não. Então, se o n já for final, ele deixa como não sendo estado final. Se não for, ele passa a ser estado final. Okay? Eu posso ter vários estados como sendo estado final. Ok? Deixa eu ver aqui embaixo, tem um outro comando. Show. Então, o show apresenta para mim de novo a situação atual de configuração da minha máquina. Então, eu vou colocar o estado 0 também como final. Ele é o inicial, por padrão, e também vai ser o final. Então, já marcou aqui. Okay? O que mais eu posso fazer? Bom, agora eu tenho que inserir as minhas transições de estado. Então, as transições de estado são inseridas através desse comando aqui. Eu indico qual é o estado de origem, qual é o evento que vai ser lido para forçar a transição de estados e qual é o estado de destino daquela transição. Então ele vai inserir uma transição do estado ST1 para o estado ST2 quando o evento for enxergado, quando o evento for recebido. ST1 e ST2 são números inteiros, que correspondem aos números dos estados. E o evento é uma string, tá? Não é necessário colocar aspas. Ok, então vamos inserir aqui as transições. Quando eu estou no estado Q0, que aqui eu vou indicar só como 0, e eu enxergo o 0 como entrada, eu permaneço no estado 0. Então essa seria a primeira transição. Ele inseriu aqui, do estado 0, enxergando 0, permaneço no estado 0. Do estado 0, se eu enxergar 1, eu vou para o Q1. Então, do estado 0, se eu enxergar 1, eu vou para o Q1, que é o estado 1 aqui. Então, do 0, enxerguei 1, vou para o 1. No 1, enxerguei o 1, permaneço no 1. Então, no estado 1, enxerguei o 1, permaneço no 1. Ele insere aqui. No 1, se eu enxergar o 0, eu volto para o 0. Então, do 1, enxerguei o 0, eu volto para o 0. 1, 2, 3, 4 transições. As 4 transições estão inseridas aqui. Então, essa máquina que eu acabei de inserir aqui no aplicativo é exatamente a máquina de estados que eu tenho configurada aqui. Então, agora vamos fazer os testes. Eu quero testar essa entrada para ver se a máquina vai aceitar. Então, eu vou aqui para o Automata Execution, aqui embaixo. Vem uma outra tela parecida. E aqui eu coloco a sequência de entrada que eu quero testar. Então, 1, 1, 0, 1, 0. E mando executar. Então, quando eu mando executar, ele indica aqui qual foi a entrada, quais foram as transições ativadas. Então, quando eu estava no estado 0, enxerguei o 1, eu fui para o estado 1. Eu estava no estado 1, enxerguei o 1, permaneci no estado 1. Estava no estado 1, enxerguei o 0, voltei para o 0.
Estava no 0, enxerguei o 1, voltei para o 1. Estava no 1, enxerguei o 0, voltei para o 0. Então, qual é o resultado? Terminei no estado 0, que é um estado final, portanto, eu aceito a entrada. Ok? Então, vamos testar agora a segunda aqui. Ó. Então, é 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Manda executar. Ele executa todas as transições, indica aqui quais são as transições executadas. E termina no estado 1, que não é um estado final, portanto, a entrada está rejeitada. Certo? Então, isso aqui foi um exemplo bem simples de como fazer para utilizar esse aplicativo. Ele tem alguns recursos aqui para poder fazer a edição, correção de coisas, né? Então, por exemplo, se eu quiser remover a máquina toda e começar do zero, eu digito clear como comando. Se eu quiser deletar um estado específico, eu dou del e o número do estado. Se eu quiser deletar uma transição específica, eu dou del, o número do estado inicial, o evento que eu estou esperando receber e o número do estado final. Se eu digitar, bom, aí as outras coisas são normais, ok? Então eu posso ir apagando, se eu quiser, digitando, limpar a máquina se eu quiser. Quando eu fecho o aplicativo, se eu estou no celular ou no iPad e fecho o aplicativo, ele salva, ele grava a última máquina que você inseriu. Então a máquina de estados que estiver aqui, quando você dá show, a máquina de estados que aparece aqui, ela vai ser gravada e quando eu entrar de novo no aplicativo, ela vai ser recuperada. Somente a última. Ok? Os eventos de transição não precisam ser necessariamente números. Aqui pode ser um caractere, uma string. Ok? Na verdade, não é uma string, é um caractere só. Tá bom? Então, por favor, quem gostou, indique aí para os colegas e procure o aplicativo lá na App Store.